Por que é a melhor comédia de todos os tempos? Por que não fazem mais? Ou será que é um exagero? Alô, velhinho, eu sou o Enes, canal Producena, seja bem-vindo a mais um Filme em Cena, lugar onde eu comento filmes da visão de quem cria, na visão roteirista. E este filme é um clássico de muitos anos atrás, que continua sendo muito bom, mas diferente, né? Alguns talvez não gostem tanto até hoje, e que o pessoal tem usado muito aí em memes, em reels, que fica rolando aí no Instagram, e que acaba a gente lembrando. Eu pensei, sabe uma coisa, eu vou assistir esse filme de novo. Então eu assisti Corra que a Polícia Vem Aí 1, 2 e 3, e estarei trazendo para o canal toda essa sequência muito cômica de Leslie Nielsen. Corra que a Polícia Vem Aí. Dia 2 de dezembro de 1988 foi lançado esse filme e hoje disponível na Prime Video, que traz Leslie Nielsen interpretando Frank, e nessa época ele tinha 62 anos, imagina só, ele demorou 62 anos da vida para ser um pouco mais reconhecido. Ele fez muitas outras obras, mas esse é um dos filmes mais famosos dele. E traz também Priscilla Presley, que foi a esposa do Elvis Presley na época, que faleceu 11 anos antes do lançamento desse filme, né, em 1977, mas ela seguiu aí no cinema e, pelo menos nesse filme, ela fez toda a sequência, os 3 filmes, cujo nome original, na verdade, não é Corra que a Polícia Vem Aí. Isso é um tradicional nome brasileiro que eles gostam de inventar, porque o nome original é Naked Gun, que significa a arma pelada, a arma nua, ou talvez seja assim, com a arma à flor da pele, talvez assim, pensando num sentido menos doido. E o subtítulo ali é Os Arquivos Secretos da Polícia, do Esquadrão de Polícia. Então é um filme muito legal e divertido. Na primeira cena mostra quem é o nosso herói. Tá vendo ali uma reunião muito importante de líderes políticos de nações diferentes, até que chega um cara muito estranho se dizendo ser o Tenente Frank Drebin, Tenente Frank Drebin do Esquadrão de Polícia da América. Então ele é um americano tentando mostrar, não, nós americanos somos superiores, né? Como sempre, né? Vencemos até mesmo com uma palhaçada. E logo na sequência vem a característica sirene passando ali por lugares muito curiosos no meio, sei lá, de um campo de futebol, de um lava-jato, de um monte de coisa assim, mostrando que qual vai ser o tom dessa história toda, uma coisa muito sem muita noção, sem muita consequência, é coisa doida mesmo. Comédia essa de muitos filmes da época, porém marcada mais pelos filmes onde o Leslie Nielsen acaba atuando, né? Esse é o tipo de comédia dele, o engraçado dele, uma comédia marcada, exagerada, com coisas assim muito impossíveis de acontecer na vida real, até mesmo num filme, num roteiro que deveria seguir uma lógica. A ideia ali é quebrar a lógica, mas é justamente isso que faz ser legal, a imprevisibilidade. A gente não sabe o que eles vão inventar para aparecer, porque a gente tem na nossa cabeça assim uma sequência lógica do que a gente espera, e ali ele foge totalmente dessa sequência lógica. E é aí que entra a criatividade, é aí que entra a nossa curiosidade de querer continuar assistindo e ver como que eles vão apresentar esse filme inteiro dessa forma. Exemplo disso é quando o Norbert, logo no início do filme, ele tá ali num navio e tem um monte de cara ele apontando a arma para ele e atirando, só que ele cai, ele sente como se tivesse levado só um tiro no peito e ele começa a peixar num monte de coisa, que eu notei que ele bate a cabeça no cano, ele encosta num forno quente, ele encosta numa porta recém-pintada, ele cai uma janela no meio dos dedos dele, ele cai de cara num bolo de casamento, depois ele pisa numa armadilha de urso e cai no mar. Uma comédia muito dramática. Imagina só quando que isso ia acontecer, tudo isso num canto só, né? Mas a ideia toda dessa história é zoar, é pra zoar mesmo. Todas as cenas foram pensadas de uma forma para ser engraçada de um jeito que ninguém imaginaria. Tem uma piada atrás da outra, mas todas na medida para não perder a graça, porque isso é importante. Imagina tu ficar ali insistindo numa piada, num negócio e tal, já entendi, tá? Então eles fazem, é engraçado, a gente ri, os personagens na volta rir, a coisa aumenta, fica mais interessante e depois termina, vai para uma coisa um pouco mais séria. Tanto que na sequência o nosso Frank aparece ali como um narrador dizendo, então agora a nossa investigação ficou mais séria, nós precisamos saber quem fez isso com o Norbert. E desde o início nós já sabemos quem é o vilão, quem está por trás de tudo isso. A gente já viu o rosto lá, o carinha que deu a ordem para dar o tiro em Norbert, a gente sabe que é ele, só que a questão não é essa, saber quem é o vilão, nós sabemos. A ideia é justamente ver o nosso detetive Frank passando por todas as palhaçadas e as trupiques dele até ele descobrir
quem é o vilão e, enfim, resolver toda essa questão. Porque a chave dessa história é justamente essa. Ele faz todas as bobagens dele de uma forma séria, como se estivesse dando certo. Ele vai lá, ele joga o carro no meio de umas coisas lá, derruba e tudo bem, é isso aí, ele sai como se nada tivesse acontecido. As coisas estão na frente dele, já foram reveladas para nós, a gente está vendo as bobagens dele, a gente está vendo as respostas, enquanto ele não. E aí o que a gente fica doido, tipo assim, cara, tu não viu que tu atropelou o negócio, tu não viu que o teu carro tá vindo para cima de ti, tu não viu que esse é o vilão, nós já sabemos. Então a gente fica, eles criam uma sensação e uma atitude nós aqui do outro lado, e além de muitas risadas com certeza. E em outros momentos eles fazem a gente pensar que o que está acontecendo é uma coisa e na verdade é outra, e ali eles criam uma piada, como por exemplo quando a Jane subiu a escada e estava de vestido, ele olhou para cima e falou assim, belos pelos. A gente pensa que ele está falando dos pelos do quê? Das pernas, de algum lugar dela. No fim ela disse, não, eu acabei de empalhar. Os pelos eram do bicho que estavam descendo, não era dela, não era. Se for perceber na porta lá do esquadrão de polícia, no vidrinho, está escrito Police Squad, mas um para cada lado, então tá meio que invertido, tá ao contrário as letras, tá, até aquilo ali tá errado, né? São coisinhas que são colocadas no cenário, na nossa volta, porque a piada não acontece só, não é o nosso personagem fazendo a piada, é a interação dele com o cenário e as outras coisas todas acontecendo ao redor que são a piada. A piada está em toda a cena, está nos personagens todos, em coisas que ele percebe, às vezes que faz, mas não se importa, e em coisas que ele não percebe, coisa que ele nem viu. Como o Frank sempre chega com o carro dele atropelando alguma coisa, atropelando ali um hidrante, derrubando um pessoal lá que está trabalhando, pintando muro, sempre acontece alguma coisa. Tem pancadaria, sempre sobra para quem não tem nada a ver. Então o Norbert tá ali na cama, ele sai, pula e ele acaba levando coisa na cabeça, se quebrando, e ninguém se importa, né? Tá tudo fazendo, ele tem que fazer e o outro se ferrando ali no meio. Mas quando eles substituem um ser humano por um boneco, que tu vê, ele não era um ser humano. Aí no próximo take é um boneco que ele tá ali, tá jogando pra cima pro alto, cara. Aquilo é muito Chapolin, e fica muito engraçado mesmo. Então essa é uma paródia de detetive, de investigação, mas também de romance. Sempre tem que ter um romancezinho ali com a Jane. E como todo bom filme, tudo dá errado primeiro, pra depois então ele provar que tava certo, salvar a rainha e ainda conquistar a querida Jane. Fechando então, esse é um filme que marcou época e consagrou nosso Leslie Nielsen como um ator de comédia paródia e que tem ainda uma sequência de mais 2 filmes, um total de 3 filmes que eu vou estar trazendo aqui na sequência no canal. Me diz aí se tu gosta desse filme, desse tipo de filme, do Leslie Nielsen, comenta algum outro filme aqui que possa trazer pra gente conversar aqui também. E isso é tudo, pessoal. Obrigado por ter gostado, por ter assistido o vídeo até aqui e te inscrito no canal. Te vejo no próximo episódio. Produção.